Abra aí a sua Bíblia Sagrada em 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha a sua identidade em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Claro que você conhece, mas sempre é bom nós compartilharmos e lembrarmos da graça derramada de nosso Senhor Jesus Cristo, manifestada em nossos corações, para o Cristo que vive, o Cristo interior que vive dentro de nós. 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Mas, assim diz a palavra do Senhor, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você, meu irmão, minha irmã, meus amados e queridíssimos irmãos, nós todos temos esta responsabilidade de graça, graças a Deus, pois o próprio Senhor Jesus Cristo falou, não é uma prisão de atos religiosos, não, isso é alegria da salvação. Esse é o desejo ardente de compartilhar as boas novas da salvação que nos foi dada de graça. Devemos dar de graça, não pode cobrar. Jamais, um centavo. Jesus falou em Mateus, abra aí a sua Bíblia, confira um ato de nobreza. Está em Mateus, no seu capítulo 10, quando Jesus envia os 12. Mateus, no seu capítulo 10, versículo 8 em diante, 9 em diante, Jesus fala, para os ide diante às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino de Deus. É chegado, não vai chegar, já está estabelecido, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai, não possuais. Olha aí, de graça recebestes, de graça dai, não pode cobrar. Mas Jesus continua, não possuais nem ouro, nem prata, nem cobre, nem dinheiro em vossos cintos, nem alforjes para o caminho. Então, a partir da graça derramada, transbordando em nossos corações, a graça de Deus que nos alcançou. Favor que a gente não merece, mas o Senhor, pela sua misericórdia, nos envia a graça e o plano de salvação completo, um plano salvífico, de salvação, redenção, reconciliação, ressurreição em Cristo Jesus, que foi consumado na plenitude dos tempos na cruz do Calvário, como Paulo trata também, por nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, que deu a vida por nós, para que nós, aquele que não tinha pecado, Jesus Cristo, em 2 Coríntios, no seu capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 ou 20. Aquele que não tinha pecado, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, antes se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos justiça de Deus, nós nos tornássemos, fôssemos justiça de Deus.
O próprio apóstolo Paulo também fala, nós temos essa responsabilidade maravilhosa de compartilhar com alegria. Por isso que Jesus Cristo falara em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. É liberdade, não é prisão, não é regras, não é doutrinas de homens intermináveis, ou rituais, né? Cultos ritualísticos cheios de coisas que não tem nada a ver. Isso não é o Evangelho, isso é outro Evangelho, como diz Paulo lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 9. Ele fala, ele entrega à igreja, a carta à igreja de Galácia. Maravilho-me, estou surpreso, olha como está escrito na narrativa, acompanha aí, sempre é interessante nós lermos e acompanhar tudo que a gente vai falando com o que está escrito na Bíblia. Faça isso, meu irmão, no púlpito, aí no local que você vai, na instituição religiosa, para você ter os olhos despertos e a escama da religiosidade cair dos seus olhos, como caiu do meu também. Eu bebi dessa fonte durante 3 anos e meio, 4 anos. Fui um religioso, mas Jesus Cristo, pelo amor, pela infinita bondade, misericórdia e graça do Senhor, o Senhor me tirou desses locais. Tive o encontro com o Cristo interior que vive. Este é o despertar do Cristo interior que vive. Como Paulo trata lá em 1 Gálatas, essa carta que nós iríamos anunciar, iremos agora, Gálatas no seu capítulo 1, versículo 9. Maravilho-me, ele está surpreso, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É o que nós vemos hoje. É o que nós vemos hoje. Outro evangelho. Para outro evangelho, o qual, ele continua, versículo 10, o qual não é outro evangelho, mas o versículo 7, perdão, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o verdadeiro, puro e simples evangelho de Cristo Jesus. Aí Paulo se inclui, como nós nos incluímos também, devemos nos incluir também. Devemos nos incluir também, meu irmão, minha irmã, porque ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, é o que nós estamos vendo, são outros evangelhos, a teologia da prosperidade, teologia da confissão, né, doutrina da confissão positiva, o evangelho do autoajuda, da teologia interminável, teologia da arqueologia. Tem várias vertentes, não leva a nada. Isso é para divisão. Lembra que Paulo trata também, lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 8, versículo 1, porque o conhecimento demais, porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. O amor edifica. Então, voltando à carta de Gálatas, como ele trata em Gálatas, o finalzinho, mas ainda que nós mesmos, note que ele se inclui, mas ainda que nós mesmos apresente outro evangelho, mas ainda que nós mesmos vos anuncie outro evangelho, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além, note aí, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa palavra anátema é amaldiçoado. Note que ele se inclui, Paulo se inclui, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus Pai, e não pela vontade de homens. Não. Amém, meu irmão? Que possamos refletir desses ensinos. As cartas são poderosas. A Bíblia Sagrada é uma bússola
que nos guia, as palavras de Deus, como está lá no Salmo, os salmistas dizem, Salmo 12, versículo 6, as palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada e purificada, como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes, as palavras do Senhor. Então, nós devemos examinar as Escrituras, ter sede de compartilhar as boas novas, porque isso flui do nosso interior, meu irmão, minha irmã. Se você tem esta sede, você é abençoado. Você é um abençoado por Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Fique na paz, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, com toda a respeitabilidade do mundo. E compartilha com todos os seus amigos no WhatsApp. Vamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E fique na paz e até o nosso próximo vídeo. Até lá!